técnica Pomodoro não funciona. Ou melhor, não funciona do jeito que te ensinaram. Essa técnica é uma das mais famosas no mundo do estudo. Tem vários aplicativos, vídeos, cronômetros, todo mundo falando sobre ela aqui na internet. Mas quando começamos a olhar para essa técnica de uma forma mais profunda, entendemos que o Pomodoro pode estar destruindo os seus estudos. Para quem não conhece essa técnica de estudo, ela surgiu na década de 80. Um italiano estava com dificuldade para estudar e decidiu estudar por meio de blocos de estudo de 25 minutos e 5 minutos de pausa. Parece simples, né? E deu tão certo para ele que se tornou um método de estudo. Hoje tem aplicativos, livros, milhares de vídeos na internet e todo mundo jurando que a técnica Pomodoro ajuda na falta de foco. Mas o que ninguém te conta é que esse tempo fixo, os 25 minutos de estudo, pode estar te sabotando. Quando a gente começa a estudar, o cérebro ele demora um tempo para entrar no ritmo. Nos primeiros minutos, nós ainda estamos dispersos, mas passando 10, 15 minutos que a gente está ali tentando estudar, entramos em um estado chamado pela neurociência como estado de flow, que é quando a gente realmente mergulha no conteúdo, esquece tudo que está aqui fora por volta e foca totalmente. E é justamente aqui que o problema começa. Quando você está no auge do seu foco, da sua concentração, toca o alarme dizendo: para de estudar e vai para o seu tempo de pausa. Você levanta, pega o seu celular e fica ali rolando a tela. Depois de um tempo, você tenta voltar. Depois daqueles 5 minutos de pausa, você tenta voltar para aquele estado de flow, de foco total, mas você não consegue. E isso prejudica muito o seu estudo. Fazendo uma analogia aqui para o YouTube. Quando você começa a produzir conteúdos para a plataforma, você tem que manter uma frequência. Porque se você começa ali postando 3 vídeos por semana e do nada você fica ali 15 dias sem postar, quando você volta de novo postando 15 vídeos por semana, a sua audiência não está mais a mesma, o seu alcance não está o mesmo. E é isso que acontece nos estudos. Quando você está no auge da sua concentração, você para de estudar e fica ali no seu tempo de pausa, retornando para o estudo de uma forma bem mais difícil de chegar no flow. E é justamente por isso que algumas pessoas que utilizam a técnica Pomodoro da forma incorreta cumpre horas de estudo, mas no final do dia não consegue nem explicar o que acabou de estudar. Entenda uma coisa, você não tem que focar no tempo de estudo. Por exemplo, falar que eu fiquei aqui 4 horas estudando, essas 4 horas é um número, mas o que realmente vai mudar o jogo é a profundidade de foco que eu consegui atingir e o que eu consegui armazenar do aprendizado que eu tive ali. Agora calma, isso não significa que a técnica Pomodoro é inútil. Na verdade, você tem que entender, saber como usá-la. Vou te dar um exemplo prático. Se você está naqueles dias em que você teve o dia inteiro de estágio ou teve um plantão diurno, chega em casa super cansado, mas ainda precisa se dedicar aos estudos, o que você tem que fazer? Utilizar a técnica Pomodoro com 25 minutos de estudo, porque realmente o seu cérebro já está cansado. E 5 minutos de pausa. E por que nessas situações os 25 minutos fazem sentido? Porque o seu cérebro está cansado. Ele não vai conseguir sustentar longos períodos de estudo. Então, dessa forma, você utiliza a técnica Pomodoro de uma forma estratégica e inteligente. Mas, por outro lado, se você está naqueles dias que você dormiu bem, acordou super disposto, está descansado, você pode sim utilizar a técnica Pomodoro, por exemplo, com 60 minutos de estudo e 10 a 15 minutos de descanso, de pausa. Dessa forma, você aproveita o auge da sua concentração e descansa naqueles momentos em que o seu foco está começando a declinar. E tem mais uma coisa, o problema não é só a pausa, e sim o que você faz durante essa pausa. Muitas pessoas que utilizam a técnica Pomodoro, no momento da pausa, pega o celular e fica ali rolando a tela. Mas isso é muito difícil porque você é bombardeado por milhares de estímulos quando você está ali, por exemplo, numa rede social, e aí você retorna depois da pausa para tentar estudar e não consegue mais porque o seu cérebro já está disperso. Então, o que você tem que fazer durante as pausas? Você tem que deixar o seu cérebro livre, a mente viajar. Então, por exemplo, o que eu faço? Vou te dar um exemplo na prática.
Antes de estudar, eu sei que eu tenho que colocar umas roupas para lavar. Então eu coloco lá na máquina e deixo lavando. No momento que eu vejo que o meu foco está começando a declinar naturalmente nos estudos, eu pego e vou lá estender a roupa. É uma forma de eu me manter longe do celular no momento da pausa e conseguir fazer algo que eu preciso executar durante o meu dia e sem prejudicar os meus estudos. Então é um momento ali que eu deixo o meu cérebro viajar, eu fico deixando minha mente descansar, tô ali estendendo a roupa, pensando em outras coisas. E é justamente nesse momento de pausa, em que você deixa a sua mente livre, que você começa a criar conexões no seu cérebro do que você acabou de aprender. Então é uma forma de deixar o seu estudo mais eficiente. Então, para resumir tudo que a gente aprendeu no vídeo de hoje, se você quer utilizar a técnica Pomodoro, o que você vai fazer? Se for um dia que você acordou descansado, tem menos coisas para fazer durante o dia, então o que você pode utilizar é o bloco de 60 minutos e 10 a 15 minutos de descanso. Lembrando que o momento da pausa é aquele momento para você deixar a sua mente livre, deixar ela mais leve. Já se você está naqueles dias que você chegou do estágio super cansado, estava em um plantão diurno e mesmo assim precisa estudar, você pode utilizar a técnica dos 25 minutos de estudo e 5 minutos de pausa, porque realmente você não vai conseguir manter tempos muito longos de estudo. E lembre-se de uma coisa, o que vai transformar o seu estudo não é você ficar estudando 5 horas por dia, mas 5 horas que não rendeu nada. É você estudar com profundidade e tendo foco. Então lembre-se de sempre buscar uma forma estratégica de estudo. Agora me conta aqui nos comentários, você é a pessoa que sempre amou o método Pomodoro ou sempre teve o pé atrás com essa técnica? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual é o método de estudo que você utiliza. E se esse vídeo te ajudou a destravar a forma como você estuda, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo.